Boa noite, professor Alexandre e avaliador Henrique. Me chamo Aldo Vânio Leandro Júnior, sou acadêmico de Engenharia Civil e trabalho com gerenciamento de obras voltadas para estruturas metálicas. Olá, boa noite. Me chamo Bia Fineschi, sou acadêmica em Engenharia Civil e atualmente trabalho no setor administrativo de uma empresa de construção a seco. Boa noite, meu nome é Reisla, sou acadêmica de Engenharia Civil, técnica em Design de Interiores e trabalho como desenhista projetista. Então, o tema do nosso trabalho é sobre engenharia civil aplicada a estruturas metálicas, uma análise do armazém Rita Maria, um estudo de caso referente à nossa área de atuação. Para a elaboração deste trabalho foi efetuada uma pesquisa do tipo bibliográfica, com enfoque em temas como estruturas metálicas e as características da estrutura arquitetônica e de engenharia do armazém Rita Maria. Foram examinados também vários artigos técnicos e acadêmicos, publicados em eventos e livros na base de dados da Cielo e do Google Acadêmico, considerando o período dos últimos 20 anos, a fim de se realizar um estudo qualitativo. O projeto utilizado para o estudo é a atual edificação do armazém Rita Maria, cuja construção tem como estrutura um sistema de treliça em aço de cobertura e estruturas em pórticos. Além das pesquisas em bases científicas, foi realizada uma entrevista com a equipe de engenharia e arquitetura responsável pelo projeto. Após um entendimento mais completo do edifício e do modo como foi projetado, pode-se, por fim, realizar uma simulação estrutural do caso de estudo, considerando que a leitura e a interpretação dos dados da pesquisa tem abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa. Não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada. Ela permite que a leitura e a interpretação explorem novos enfoques. Nesse sentido, a pesquisa documental representa uma forma que pode se revestir de um caráter inovador, trazendo contribuições importantes no estudo de alguns temas. Além disso, os documentos considerados são importantes fontes de dados para outros tipos de estudos qualitativos, merecendo, portanto, uma atenção especial. O Armazém Itamaria é um empreendimento localizado em Florianópolis, na Alameda Anita Epic da Silva, em frente à cabeceira insular da Ponte Hercílio Luz. Trata-se de um complexo industrial tombado pela CEPAM, com 2.000 metros quadrados, foi construído por Cal Epic em 1844 a 1924 e restaurado pela Epic Empreendimentos. O projeto assinado pela Ornato Arquitetura. Cal Epic foi o precursor do processo industrial em Santa Catarina. Ao final do século XIX, fundou a Empresa Nacional de Navegação Epic. Construiu a segunda indústria de pregos do Brasil, fábrica de pontas de Paris, Rita Maria, e a fábrica de gelo, tudo onde é hoje o armazém Rita Maria. O objetivo desse estudo consiste em conhecer, analisar a composição das estruturas industriais em aços existentes no armazém, analisar todo o contexto histórico e arquitetônico, denotar o descritivo das resistências e limites de utilização e fazer um estudo comparativo dessa obra arquitetônica de estruturas metálicas com a realidade atual na construção civil. Então, sobre o projeto arquitetônico, o processo de restauração ali contou com a recuperação de peças de madeira, de tijolos, de estruturas industriais expostas. Outra coisa interessante que foi restaurado foi um leme com 3 metros de altura forjado em aço maciço, proveniente do mais importante navio da frota da empresa que ali existia, né, da navegação o Epic, que foi entre 1927 e 1960, que tinha como objetivo ligar Florianópolis a outros pontos do Brasil. Conforme uma entrevista realizada com o arquiteto Jonathan Carvalho, que foi um dos responsáveis pela execução do projeto, eles queriam torres comerciais. Então, foi trazido uma ideia de mercado com referência nos mercados principais de São Paulo, Portugal e Espanha, com áreas interligadas como um espaço de respiro para a cidade, para unir pessoas e ser um ponto de referência diferenciado. Não só um espaço comercial, mas também uma vila gastronômica e de arte. Segundo ele, os galpões foram encontrados com algumas estruturas de madeira, sem conservação e com as alvenarias bem grossas das paredes. Então, se fez um estudo histórico para dar suporte ao projeto arquitetônico de revitalização e de restauração. Outro fator importante foi a conservação das estruturas internas e suas ligações sem interferir no patrimônio. Foi encontrado nas alvenarias algumas aberturas com tijolos de 8 furos, então foi criado algum tipo de reforços expondo as aberturas originais e para as aberturas onde existiam vãos maiores foi criado alguns pontos de apoio, em concreto armado e vigas e pilares. É importante saber que um patrimônio histórico é preciso preservar ao máximo. Caso seja necessário fazer algumas passagens de tubulações, é bom optar por técnicas não invasivas, como a tubulação externa, e até porque se começar a rasgar a parede, pode começar a desestruturar tudo. Lá o assentamento é de argamassa à base de cal e barro, portanto, tudo é uma questão de restauração e de resistência dos materiais laboratorial. E para isso é preciso uma equipe multidisciplinar. A arquitetura é uma materialização de práticas, saberes e ideias. Com elas, conseguimos analisar a evolução tecnológica e o ideal do belo, ou seja, o espírito de uma época. Projetos como este têm a capacidade de nos fornecer um vislumbre de como era a vida das pessoas que os utilizaram, pois não carregam somente tijolos e materiais empregados, tudo científico e a própria vida que é.
Vou falar um pouquinho das estruturas metálicas. O uso das estruturas em aço permite grande avanço em relação à parte estrutural. E outros avanços, que são o alívio nas fundações, dispensa o escoramento, reduz o tempo de construção, adaptabilidade e mais sustentável. Desde o século XVIII, são utilizados materiais metálicos na construção de estruturas. O ferro fundido foi usado como material de construção de uma ponte na Inglaterra em 1750 e usado na escadaria do Museu do Louvre em 1780. No Brasil, a fabricação do ferro fundido nacional se iniciou em 1812, e as estruturas metálicas foram usadas na construção do Teatro Santa Isabel, em Recife, em 1850, na ponte do Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Com o advento da Revolução Industrial, o aço passou a ser o principal material utilizado em estruturas metálicas, que atualmente, para fins estruturais, são fabricados com limite de escoamento variados entre 165 a 690 MPa. No ramo da construção civil, existe uma inclinação para o aumento das estruturas metálicas, principalmente entre os arquitetos. Assim como o surgimento das fábricas e projetos inovadores, juntamente com a experiência, o número de estruturas metálicas em grandes empreendimentos tende a aumentar. As estruturas restauradas do Armazém Rita Maria pode se descrever como sendo um sistema de treliça, sistema utilizado tipicamente em coberturas de edifícios industriais. Nesse tipo de estrutura, as hastes trabalham predominantemente a tração ou compressão. Segundo o urbanista Jonathan Carvalho, o galpão possuía um forro rebaixado, que, ao ser retirado, apresentou uma estrutura metálica trazida do século XIX de Glasgow, da Escócia, e montada nesse lugar onde existia uma igreja. Essas estruturas quase não sofreram oxidação, então foi feita uma recuperação da pintura e mantida toda ela exposta. Já no galpão que possui o maior pé direito, o arquiteto optou por tirar proveito principalmente da questão do uso dos espaços. Então, ali houve a preferência em fazer um mezanino em estrutura metálica, com recuo das alvenarias e com o fechamento todo em vidro. Além disso, por se tratar de um patrimônio, trabalhou-se com o princípio de reversibilidade, isto é, pode-se retirar toda a estrutura futuramente, mantendo o uso do aço como característica de fábrica do galpão. Outro fator importante sobre o mezanino refere-se ao fato de que é praticamente independente, fixado somente nas sapatas rasas implantadas sobre o piso da estrutura. Sendo considerada leve, foi fixado nas sapatas e teve o esqueleto montado em aproximadamente 2 semanas. Podemos descrever as estruturas do mezanino como pórticos, sistema formado por associação de hastes com ligações rígidas entre si. Conforme NBR 8800, o objetivo de um projeto estrutural é garantir a segurança estrutural, evitando o colapso da estrutura, e garantir o bom desempenho da estrutura, evitando a ocorrência de grandes deslocamentos, vibrações e danos locais. Viu-se nesse recorte do projeto a importância das estruturas metálicas e sua abrangência na realidade da engenharia civil, e toda a evolução do mercado da construção. Além disso, clareou-se o conceito referente a esse tipo de material e sua ampla utilização. Espera-se que, com os resultados dessa pesquisa, que esse trabalho, cujo foco central foi as estruturas metálicas presentes no Armazém Rita Maria, seja mais um estudo que valoriza esse tipo de material no tocante à sustentabilidade ambiental aplicada à engenharia civil, além de oferecer menores gastos e ser um bem reciclável. No que se refere ao Armazém Rita Maria, essa pesquisa pretende somar como um estudo que enobrece a obras históricas, pois são espaços físicos que resgatam a história e a cultura, e assim, revitalização de espaços como esses podem dar um novo olhar para a engenharia do futuro. Quanto ao aprendizado acadêmico, sabe-se que existe esse experimentar na sala de aula e essa pesquisa de campo pode trazer uma nova consciência sobre a sustentabilidade e a quebra de paradigmas sobre a engenharia civil, gerando aos discentes envolvidos o amadurecimento que será um alicerce para a vida profissional. Então, sabe-se que cerca de 80% da população brasileira habita apenas 0,63% do território nacional, ou seja, uma grande aglomeração em uma só área, né? Isso resulta em menos espaço para construção, de um modo geral. Dessa maneira, a aplicabilidade de estrutura metálica se torna uma proposta de utilização pela engenharia civil, pois oferece produção de poucos resíduos, além que esse tipo de material pode ser facilmente adequado nos maiores tipos de espaço físico, né? Quando se aborda o Armazém Rita Maria, consegue-se visualizar os benefícios do uso de estruturas metálicas na prática. No local se observa a junção do antigo e do novo, sendo que as estruturas metálicas já existentes na obra, elas já foram todas reaproveitadas. Caso também não fossem utilizadas ali, elas poderiam ser de fácil descarte ou até reuso em algum outro local. Assim, devido ao conhecimento de que o mundo está em contínua evolução, sabe-se que vamos precisar sempre de soluções. As soluções deverão ser adotadas visando o menor impacto e o maior aproveitamento. E os profissionais da construção civil deverão enxergar que as decisões de hoje refletem de alguma maneira na manhã. Então, professor Alexandre e avaliador Henrique,
E a gente queria passar é que, desse modo, o Armazém Rita Maria nos exemplifica de forma bem realista um conceito de construção capaz de aliar estética, praticidade e sustentabilidade de forma conjunta. Dessa maneira, a gente finaliza o nosso trabalho. Obrigado pela atenção de vocês.